por exemplo, foi intromissão no lar de um casal leviano, apesar da boa formação que receberam, mas que só mais tarde aproveitaram. Na época, jovens inconsequentes, formavam a opinião moderna de liberalidade sexual. Tudo que não ofendesse a nenhum dos dois era bom, essa regra. A intimidade conjugal não se diferenciava muito dos quadros deprimentes que se vêem nos prostíbulos, verdadeiras bacanais, que fariam inveja aos mais licenciosos romanos. As consequências, naturalmente, eram as mesmas que presenciamos há pouco, no quarto de banho, portas abertas, para quem quisesse entrar, e intimidade conjugal transformada em espetáculo público. Numa dessas orgias conjugais, a senhora concebeu, e os espíritos, que livremente acompanhavam a vida doméstica, ligaram ao ovo o espírito que conhecemos sob o nome de Sílvia. E como reagiu o casal? A ligação de um espírito de tal condição, desde o início, produziu tremendo impacto na mãe que, se era leviana, não albergava maus sentimentos. A diferença de padrão vibratório entre mãe e filha era brutal. O estado mental da gestante preocupava a todos, porque a mudança do seu temperamento alarmava. A encarnação periclitou, muitas vezes, mas os espíritos da organização permaneciam vigilantes para lhe evitarem o insucesso. Quando esta se completou, com o nascimento, a mãe, aliviada de tal fardo dentro de si mesma, pôde voltar ao seu estado normal. A criança desenvolveu-se com todo o carinho, apesar de intrusa, e, à medida que o espírito se senhoreava das funções orgânicas, a sua maldade se punha à mostra. O casal pagou alto preço pela sua invigilância. Mas Sílvia não se sentia bem naquele lar, onde os pais procuravam, agora, respirar em climas mentais mais altos. Tão logo começou a receber algum dinheiro, de namorados generosos, deixou o lar, mudou-se para outra cidade, e alugou esta casa, onde mora só, sem interferência de ninguém, levando a vida que lhe apraz. Pobre menina! Disse bem. Pobre menina! Ainda não completou 22 anos, na presente encarnação, e já chegou a este estado deplorável. Venham aqui, vocês! Gritou Sílvia, asperamente, para os dois espíritos que a aguardavam. Vão buscar aquele canalha que foi meu amante. Quero aqui, aos meus pés. Notei que a jovem infundia terror até aqueles espíritos endurecidos, acostumados com a ferocidade imperante no plano no qual circulavam. Saíram depressa. Não demorou muito e a porta se abriu. Algo foi atirado com violência para dentro, como se tivesse sido apanhado pelos dois brutamontes, pelas pernas e pelos braços. Para ser atirado, Antônio estatelou de barriga ao chão, bem aos pés de Sílvia que, altiva e feroz, moveu os lábios num tímido sorriso de satisfação, ao ver o homem humilhado aos seus pés. E então, senhor Antônio Serra, vai voltar para mim? Honrar as juras de amor com as quais você seduziu uma criança, que estava na sua dependência econômica. Onde está o patrão generoso e amante ardente? Sílvia, por favor, libere-me. Perdoe-me se a ofendi, se a prejudiquei. Cometi um erro terrível, esquecendo dos meus compromissos anteriores. Por que não se lembrou, quando me envolveu com a sua lábia, de que era homem casado e pai de filhos da minha idade? Só agora se lembra disso, para se desculpar e fugir? Por favor, Sílvia, reconheço o meu erro e peço-lhe perdão. É muito fácil pedir perdão. E eu, como fico? Procurarei reparar meu erro com algum dinheiro. Ah! Quer comprar-me? Seu ouro compra tudo. Não quero esse dinheiro, seu velho sovina. Quero você na minha casa. Quero humilhá-lo, como você me humilhou, enxotando-me. Couro nele, gritou aos capangas, profundamente irritada com o diálogo. Nesse momento, Antônio estava ajoelhado, com o rosto entre as mãos, que encostavam no chão. Os homens avançaram,
Desabotoaram os cintos, que eram uma espécie de corda, trançada e rija. Antônio se aquietou à espera dos golpes, parecia estar acostumado àquele suplício. 4. Para começar, vociferou a mulher. Os golpes, alternados e cadenciados, alcançaram a vítima na altura dos rins, de ambos os lados, fazia força para aguentá-los, mas não podia deixar de soltar curtos, mas angustiantes gemidos. Entenda, Silvia, não posso mais continuar com você. Mas 6, porque, pelo que vejo, as outras pouco adiantaram, gritou possessa. E os golpes se sucederam do mesmo modo, só que, agora, podia-se notar que Antônio perdia forças, estava exausto pelo esforço. Levine-o e que prossiga, com mais rigor, o processo de reparação. Os homens apanharam Antônio, por debaixo do seu braço, ergueram-no, e arrastaram-no para a rua. Seguimos atrás. Antônio mal podia caminhar. Deixaram-no andar por si mesmo, porém, vendo que não conseguia, ampararam-no de novo. Chegados à casa, pararam diante da porta, e da barreira magnética que lhes impedia a entrada. Pegaram-no pelos braços e pelas pernas, um de cada lado, deram 2 ou 3 impulsos e o arremessaram, violentamente, para dentro da casa. Que mulher perversa! Exclamei, enquanto caminhava, não podendo sopitar a minha indignação com as cenas que presenciara. E essa surra, Antônio parecia sentir muita dor a cada golpe. Não há do que se admirar. Cenas piores do que essas aparecem nos filmes policiais, que invadem os lares através da televisão. Quanto à dor, embora Antônio esteja sob a impressão da carne, não se pode desconhecer que o seu perispírito é de matéria igual à das cordas com as quais foi golpeado, e essas, naturalmente, lhe produziram dano. Quais vão ser as consequências dessa surra? Vai refletir-se no corpo físico? Claro que vai afetá-lo. Quando acordar, sentirá dores agudas nas costas, a refletir-se na região dos rins. Talvez passe o dia todo na cama, se não for convenientemente socorrido. Por que não retomou o corpo, quando foi supliciado? O normal, diante do perigo, seria fazê-lo, não é? Sim, mas, de um lado, Antônio está sob ação de sedativos, ministrados pelo médico, e, de outro lado, sofre o controle dos seus perseguidores, contra os quais não tem forças para lutar. Fiquei admirado ao ouvir Silvia acusar Antônio de tê-la seduzido e enganado com falsas promessas. Foi isso mesmo que ocorreu? Nada disso. Ela procura aumentar-lhe a culpa para dominá-lo melhor. Na realidade, ela planejou cuidadosamente toda a trama. Insinuou-se, progressivamente, e com muita cautela. Facilitou algumas roçadas de corpo a corpo, quando se cruzavam, bem assim algumas oportunidades para conversarem. Vestia-se com sensualidade, a fim de ser notada. Certo dia, fizeram uma festa, num restaurante, em comemoração ao aniversário da casa comercial, e Silvia acabou desafiando Antônio a dançar com ela. Este, ingenuamente, aceitou o convite e, quando o sentiu nos braços, com alguns copos de vinho na cabeça, largou o corpo no corpo do parceiro e aí começou tudo. Antônio, tomado de surpresa, aceitou o jogo. Dançaram outras vezes, e a intimidade cresceu ao ponto de levá-la, de automóvel, para casa. No entrar para conhecer, acabou se envolvendo, definitivamente, apaixonando-se e criando todo esse problema. Notei que Silvia não está informada da iniciativa de Antônio, procurando um centro espírita, ou seja, apoio para sair dessa enrascada. Penso que não interessa à organização, que lhe presta serviço, informá-la de qualquer fracasso, principalmente em face dos vínculos existentes, de longo tempo, entre eles. Como faria qualquer organização terrena, vão absorver o prejuízo e seguir adiante, agora com mais cuidado.
Arremessado com violência, Antônio caiu no hall de entrada da sua casa, quase nos braços de Ruth e Diana, sua esposa, que o aguardavam, ansiosas, desligadas do corpo físico. Quando entramos, Ruth, sentada no chão, já tinha-lhe a cabeça recostada em seu regaço, e alisava-lhe os cabelos grisalhos, com ternura. Elas sabem o que está acontecendo. Na qualidade de espíritos, e desligadas do corpo físico, sim. Que quer você, meu amigo? Quando os membros de uma família se amam, sentem prazer em conviver juntos, ao desprenderem-se, durante o sono, continuam esse convívio, em nível mais elevado, principalmente no caso dos nossos amigos, que são pessoas boas, honradas, embora suscetíveis de se enganarem, como todos nós. Pelo que vejo, não se revoltaram com o procedimento de Antônio. Quando libertos do corpo, vemos as coisas com mais lucidez, e podemos julgá-las com mais segurança. Se soubessem disso no plano físico, agiriam do mesmo modo. Creio que não, porque não teriam o conhecimento integral dos fatos, a lucidez a que me referi. E esse conhecimento não se reflete, de nenhum modo, no plano físico? Em parte, sim. Diante da situação deprimida e enfermiça de Antônio, o inconsciente, às vezes, ameaça a liberar a informação, para justificar logicamente o insucesso do amigo. Mamãe, ajude-me a colocar o papai na cama, disse a jovem, cujas faces estavam molhadas de lágrimas reluzentes. Erguera-me Antônio, com todo cuidado, e, aos seus gemidos, se angustiaram procurando melhor maneira de segurá-lo, até que o acomodaram na cama, ao lado do corpo físico. Depois, ó maravilha, Ruth ergueu a ardente oração a Jesus, suplicando socorro para o pai, ali vencido e supliciado. Ana associou-se a ela, e as duas mulheres se transformaram em dois pequenos sóis, com realce para Ruth, ao mesmo tempo que, sobre Antônio, descia uma chuva de eflúvios, que lhe jorravam do coração. Antônio, aliviado, acomodou-se no corpo e, sem acordar, prosseguiu dormindo, em sono reparador. A um sinal de Arquimedes, fizemo-nos visíveis as duas mulheres. Diante da luz que se irradiava de Arquimedes, Ruth comoveu-se e prostrou-se de joelhos. Oh! Obrigada, Senhor. Vejo que minhas preces foram ouvidas. Mensageiro de Deus, ajudem meu paizinho a sair dessa perseguição terrível. Sabemos que ele tem culpa, mas o castigo nos parece desproporcionado. Embora tenhamos alguns conhecimentos acerca da espiritualidade que nos cerca, não sabemos como agir, como ajudar de maneira eficiente. Papai se nos mostra arredio, esquisito. Levante-se, filha. Somos seus irmãos, nada mais. Sim, suas preces foram ouvidas e estamos nos movimentando para ajudá-las na solução do problema. Antônio esteve em um centro espírita, pedindo orientação em nosso concurso. O esforço de todos nós deve dar ênfase ao seu progresso no conhecimento espírita, que nos será o mais poderoso auxiliar, no seu fortalecimento. Espontaneamente, vai pedir sua orientação para programar os estudos, facilitar-lhe os livros mais apropriados, para que ganhemos tempo, e a sua adesão total. Consagrem-lhe todo o apoio, muita compreensão, e procurem fazer com que ele se sinta bem em casa. Sim, meu irmão em Jesus, prometo fazer de tudo para ajudar papai, e lhe sou imensamente grata pela assistência que lhe vai ser proporcionada. Que Deus o recompense. Fica tranquila, que tudo se resolverá em breve. Ruth e Ana, emocionadas, regressaram ao plano físico e despertaram, felizes, tentando recompor, na mente, as alegrias daqueles momentos. 3. Como o caminho e o mal. No dia seguinte, eram quase 4 horas, quando Arquimedes me convidou para breve passagem pela casa de Sílvia. Naturalmente, pensei desde logo,
Iremos presenciar alguma coisa importante, com vistas ao nosso trabalho de assistência. De fato, por indicação de pessoa de suas relações, Silvia chamou à sua casa, médium muito conhecida no bairro, que ajudava a resolver muitos problemas das pessoas, com seus recursos espirituais. Já estivera outras vezes, e voltava a pedido da jovem. Silvia aguardava impaciente, e com ela ficamos a fim de acompanhar a entrevista. Não demorou muito e uma senhora, de meia idade, tez morena, e relativamente gorda, acionou a campainha da porta, sendo atendida prontamente pela moça. Oh, Dona Maria das Dores, ando tão nervosa com a minha situação, que me parece caminhar de mal para pior. O que houve, minha filha? É que o Serra está se afastando cada vez mais de mim. Sinto que vou perder a sua proteção. Chego até a pensar que os espíritos, que assistem, não estão fazendo nada por mim, porque não noto qualquer melhora no nosso relacionamento. Muito pelo contrário, nosso relacionamento está cada vez mais difícil. Que é isso, menina? Você precisa confiar nos espíritos. Eles nunca me decepcionaram. Acontece que cada pessoa tem a sua área de proteção, e nem sempre é fácil romper essas defesas. Tenha calma, que o tempo tudo resolve. A senhora sempre diz isso, mas o tempo passa e não resolve nada. Já estou ficando desanimada, desesperada mesmo. Vou incorporar meu guia, converse com ele, peça orientação, e você vai ver que ele lhe explicará tudo, e que tudo está se processando dentro do possível. As duas se concentraram e a médium evocou seu guia espiritual. Prontamente, compareceu um espírito da organização, que se aproximou e senhoreou-lhe as faculdades. Olhei, admirado, para Arquimedes, que, compreendendo a minha surpresa, elucidou. Realmente, o guia de nossa irmã é um espírito que pertence a essa organização das sombras, e lhe presta serviço. Vemos, aqui, uma outra modalidade de empreita do mal, de um espírito encarnado para um espírito desencarnado, através de um médium. É uma modalidade de pacto mais séria, delicada, porque deliberadamente aceita pelo tomador de serviços, que não age iludido, e, vemos, exige eficiência. O compromisso é bastante claro, e as consequências pesarão na economia espiritual da nossa desventurada irmã. Que deseja nossa amiga? Perguntou o espírito comunicante. Quero saber como está meu caso. Está tudo bem encaminhado. Não me parece, porque o meu relacionamento com o Serra não está bom. Ora, as coisas não se fazem da noite para o dia, embora tenhamos muitos espíritos trabalhando no seu caso, para atender aos seus interesses. Estamos apertando o cerco e, de um momento para o outro, o peixe cairá, definitivamente, nas redes. Tenha paciência, porque você vai vencer a demanda. Está bem, vou aguardar mais algum tempo, vou tentar me controlar. A verdade é que estou passando por dificuldades financeiras e, daqui a pouco, talvez precise sair me vendendo, pelas ruas, a troco de comida. Não exagere. Serra é generoso e não deixa faltar nada a você. Seja mais cordial, atencioso e alegre com ele, e, com isso, os laços que ainda existem, entre os dois, não se romperão de uma vez. Pode confiar. Adeus. A entidade afastou-se. A médium se recompôs e procurou acalmar Silvia. E então, minha filha, mais encorajada, agora. Nem tanto, mas me parece que não há outro remédio senão esperar, esperar. Isso me irrita e me cansa, todavia, que seja. Em seguida, Silvia procurou sua bolsa, de onde tirou 10 cruzados novos, que entregou à medianeira, que se retirou. Essa é a parte dela no negócio, esclareceu Arquimedes. Quer dizer que, materialmente, só ela é quem ganha, enquanto uma falange de espíritos vai trabalhar para atender o serviço.
Exato, mas, por sua vez, um dia, ela mesma deverá prestar serviço em benefício dos demais, que ajudam agora. Está recebendo, adiantadamente, por coisas que lhe serão exigidas no futuro. Não vejo que os espíritos obsessores e empreiteiros ganham de sua parte. Estes estão vinculados às quadrilhas, à sua direção, e dela recebem favores de alguma espécie, assim como ocorre no plano físico, e a direção, por sua vez, tem sua paga no poder que desfruta e nas regalias decorrentes do poder. Parece-me tão pouco. No entanto, é o móvel que aciona as criaturas terrestres. Não vemos, por exemplo, uma pessoa dedicar muito e precioso tempo para treinar em determinado esporte, a fim de competir, ganhar medalhas, e projetar o seu nome. É verdade. No fundo, a maioria luta para se impor sobre os outros, ou destacar-se mais do que os outros. Silvia saiu e nós a seguimos. Seu carro estava parado na rua. Montou, e, por nossa vez, nos aboletamos no banco traseiro. A motorista dirigia nervosa, serpenteando no trânsito para passar sempre à frente. Interessante, apontei. As pessoas cometem tantas imprudências apenas pelo gosto de ultrapassagem. Nossa amiga não está trabalhando nem dirigindo-se a compromisso urgente. No entanto, guia negligentemente. Já que estamos estudando o problema da obsessão, penso que os espíritos, usando esse mau costume dos motoristas, poderiam provocar muitos desastres. E provocam. A maioria esmagadora dos desastres rodoviários é provocada pelos espíritos obsessores, seja atuando diretamente sobre o obsidiado, seja sobre os motoristas, que faceiam com ele. O veículo tem sido arma eficiente para os vingadores espirituais, facilitando-lhes a eliminação das suas vítimas ou, quando menos, a sua mutilação ou sofrimento. Silvia, de repente, encostou o carro no meio-fio e parou. Do lado oposto da calçada, estava o estabelecimento comercial de Antônio Serra, que se movimentava, lá dentro, entre as mercadorias. Silvia tinha os olhos postos nele e, talvez em razão da ligação mental de ambos, Antônio voltou-se e identificou-a. A jovem fez sinal com a cabeça, e seguiu um pouco mais adiante, a fim de escapar do raio visual dos empregados da empresa, que a conheciam. Antônio saiu, muito nervoso, atravessou a rua e, procurando disfarçar, se aproximou. Preciso de dinheiro, urgente. Não tenho nem para comer. Não queria procurá-lo de novo, porém, ainda não arrumei emprego. Você pode me arranjar algum? Os negócios vão mal, Silvia. Minhas vendas caíram demais. Vou até demitir alguns empregados. Tudo bem. Mas, o que preciso não dá para quebrar a firma. Arranje-me, pelo menos, 100 cruzados novos, emprestados, pois, vou devolvê-los em breve. Antônio meneou a cabeça, afirmativamente, e a moça, aliviada, começou a tamborilar com os dedos no volante do carro, até que o homem, retornando com um envelope na mão, lhe o entregou. Por iniciativa de Arquimedes, descemos do alto. Tchau, querido. Quando sentir saudades do meu carinho, procure-me. Ainda o espero, diariamente. Pressionou o acelerador e se foi, deixando nosso amigo, na calçada, pensativo e preocupado. Quando o carro desapareceu numa esquina, voltou à casa comercial. Seguimo-lo. Arquimedes me indicou, diante das portas da loja, alguns espíritos integrados na vingança de Silvia. Quando alguém tentava entrar no estabelecimento, debruçavam sobre a pessoa e cochichavam algo no seu ouvido. A pessoa parava, hesitante, às vezes, entrava, às vezes, voltava a caminhar pela calçada. Dentro do estabelecimento, outros espíritos, também, atuavam na tentativa de prejudicar. Se a pessoa conseguia entrar, aqueles influenciavam-nas,
falavam no seu ouvido, e elas acabavam não comprando. Está vendo? Os empreiteiros do mal levam a sério o seu trabalho, ao passo que, os que poderiam fazer o bem, arrumam mil desculpas para se esquivarem. Se Antônio ficar entregue a si mesmo, por mais tempo, vai arruinar-se. Meu Deus! Nunca pensei que a opressão fosse tanta. Mas essa moça não vê que se Antônio quebrar, ela perde a galinha dos ovos de ouro. Silvia sabe que já perdeu a galinha dos ovos de ouro. Vai explorar até onde puder, contudo, a sua mente perversa deseja a ruína do ex-amante. Antônio havia entrado no escritório, que ficava em dependência dos fundos. Para lá nos dirigimos. Sentado, junto à sua mesa de trabalho, meditava, preocupado. Via-se que sua tensão era alta, e pouco faltava para pôr-se a chorar. Nisso, tocou o telefone, era Ruth. Quando Arquimedes identificou a interlocutora, aproximou-se do comerciante, colocou a mão sobre sua fronte e passou a inspirá-lo, revivendo a conversa que teve com José Pedro. O assunto da conversa não era importante, mas a filha, ao final, deve ter perguntado como ele se sentia, porque respondeu informando que estava bem, embora sentisse alguma dor nas costas, no entanto, menos do que pela manhã. Sob o impulso de Arquimedes, falou à jovem que tinha interesse em conhecer a doutrina espírita e pediu-lhe que lhe selecionasse alguns livros para iniciar o estudo, convidando-a, finalmente, para que o acompanhasse até o centro espírita, onde militava José Pedro. Deve ter sido apoiado em tudo, porque desligou o telefone, com um sorriso de satisfação nos lábios. Achei interessante como algumas palavras apenas, daquela jovem, haviam produzido efeito tão benéfico no ânimo do pai. Oh! O amor! Que força extraordinária tem as suas vibrações! Por aqui está tudo bem. Vamos-nos. E essa súcia de espíritos que está prejudicando o comércio da casa, não podemos espantá-la. Até que poderíamos. Mas, prefiro agir de uma só vez. Estamos fazendo um reconhecimento, avaliando a extensão do problema, para depois resolvê-lo. Preciso tentar um entendimento com Silvia, antes de tudo, porque se apagarmos o foco do fogo, o incêndio será debelado. Arquimedes pretendia conversar com Silvia, assim que esta deixasse o corpo físico, no estado de sono. Chegamos em sua casa em torno da meia-noite. Acomodamo-nos no vestíbulo, passando pelos mesmos dois espíritos, da noite anterior, que montavam o guarda na sala, segundo pude deduzir. Não demorou muito e a jovem, liberta do envoltório corporal, apareceu na porta. Estávamos preparados para sermos vistos por ela. Quem são vocês? O que querem em minha casa? Quem lhes deu autorização para invadirem meu lar? As perguntas eram feitas com rispidez incrível, com voz carregada de vibrações pesadas. Estamos vindo da parte de Eduardo, seu avô materno, que nos solicitou ajudá-la, visto que passa por momentos difíceis, anda muito nervosa e está assumindo graves compromissos, cujas consequências não pode avaliar. Sou Arquimedes e este é Sérgio, que me acompanha. Estou bem. Tenho alguns problemas passageiros, mas não quero meu avô envolvido neles. Pois é, ele está apreensivo com o seu relacionamento com o senhor, chamado Antônio Serra. Escute, amigo, pelo seu jeito de bonzinho, acho que você está mais interessado em ajudar o Antônio do que a mim. Aliás, já tenho muita gente me ajudando. Agradeço, mas dispenso a sua ajuda. Respondeu, agora, séria, e mostrando sinais de irritação. Tudo bem, você é livre para escolher os próprios caminhos, contudo, sendo amigos de seu avô, estaremos sempre por perto, para, eventualmente, ajudá-la no que for possível. Obrigada. Agora, retirem-se, por favor. Tenho amigos me esperando para providências inadiáveis. Despedimo-nos e nos retiramos.
Sabíamos quais seriam essas providências. Dentro em pouco, iriam buscar Antônio para, novamente, oprimi-lo e surrá-lo. Trasladamo-nos, rapidamente, para a casa da vítima. Antônio, fora do corpo físico, confabulava com a filha e a esposa, recostada em confortável sofá. Estivera no centro espírita, receberam ajuda através do passe abençoado e das preces, ler algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que o confortaram, e a sua disposição já era bem outra. Daí a instantes, os cúmplices de Silvia começaram a chamá-lo, desde o lado de fora da casa, tentando atraí-lo magneticamente, com a ajuda dos ovoides, que lhe estavam incrustados. Antônio agitou-se, demonstrou súbito mal-estar, parecendo relutar em atender o chamado. As mulheres se emocionaram, pedindo-lhe que orasse e resistisse. Mas a pressão da sombra era grande, e ele não conseguia articular uma prece. Foi quando Arquimedes se aproximou, e, movimentando os braços, estabeleceu uma capa magnética ao seu redor, igual a um casulo de luz. Antônio aquietou-se, relaxou e deixou algumas lágrimas rolarem pela face. Deduzi que havia sentido ajuda inesperada, e comoveu-se. Era o segundo golpe dado contra o esquema dos empreiteiros do mal. Lá fora, os malfeitores também sentiram a interferência. Entrou Anjo na conversa, disse um deles, vamos falar com o chefe. Dirigiram-se para um barracão abandonado, não muito longe dali, e fomos em sua companhia. Notei o quanto é triste e significativo o abandono. Vidros quebrados, teias de aranha em profusão, desde o teto, ratos, insetos e mais insetos, o que com um pouco de limpeza e uso constante, poderia se mostrar belo edifício, parecia um ambiente próprio para filmes de horror. Estava divagando e observando, quando defrontamos um espírito de feições duras, e aura vermelha pardacenta. Era o chefe da região, sob cuja supervisão estavam todos os membros da organização. Tivemos problemas com o caso Silvia. O seu ex-amante, hoje, está protegido por anjos. Não pudemos atraí-lo, apesar de todos os nossos esforços. A casa ainda está protegida por barreiras magnéticas, em razão da filha e da esposa. Outra vez. Precisamos apressar as providências, senão, daqui a pouco, não o alcançaremos mais. O que sugerem? Acho que esse suplício noturno, a que Silvia o submete, não vai adiantar nada, em face do apoio que tem em casa. Transforma-se em vítima ostensiva, com castigo desproporcionado, e vão aparecer anjos em profusão para defendê-lo. Na minha opinião, devemos nos restringir a minar-lhe a saúde, física e financeira. Realmente, não sei por que essa mulher teima em repetir esses castigos noturnos. Você tem toda a razão. Vamos conversar com ela. Ato contínuo, seguiram, os três, à casa de Silvia, acompanhados, de perto, por nós. A jovem estava impaciente, porque os sequazes não voltavam, demorando-se como nunca ocorreu. Andava de um lado para outro, praguejando, mordia os lábios e estendia, de vez em quando, os olhos no retrato de Antônio, que estava no quarto, para mentalizá-lo melhor e dirigir-lhe dardos de perturbação. Quando entramos, todos, sobressaltou-se em vendo o chefe de serviço que acompanhava os dois companheiros, sem Antônio. Antes que xingasse e explodisse, o chefe tomou-lhe a frente. Silvia, seu ex-amante já esteve num centro espírita, e lá perdemos um dos nossos, que desertou. Agora, meus auxiliares foram buscá-lo, e nada conseguiram, porque interferências de anjos e, neste caso, nossa ação é anulada. Achamos que esse suplício, que toda noite você teima lhe impor, está tornando-o resistente e fazendo com que demonstre muito sofrimento, despertando piedade, que atrai ajuda, que não nos convém. Estou pagando para que executem o trabalho como combinamos,
E isso inclui esse encontro diário. Preciso descarregar diretamente meu ódio sobre ele. Que ódio, se você está querendo que volte para sua companhia. Sim, mas para humilhá-lo, e é para humilhá-lo que quero vê-lo aos meus pés, apanhando para aprender. Vou consultar meus superiores. Você vai acabar pondo tudo a perder. Já temos interferências poderosas, e não quero assumir a responsabilidade por eventual fracasso. Está bem, concordou a jovem, prevendo dificuldades no disco que diz que se desencadearia. Mas, veja bem, é preciso que apertem o cerco, porque tenho muita pressa em resolver este assunto. Arquimedes olhou-me, significativamente. Havíamos conseguido mais um ponto a nosso favor, estando Antônio livre daquele suplício. 4. A defesa contra o mal. Estávamos no centro espírita, onde Arquimedes se desincumbia das suas tarefas de assistência, integrado em intensos preparativos, com vistas à reunião de desobsessão que, naquela noite, era o programa da casa. Inúmeros companheiros, alguns com aparelhagem adequada, limpavam o recinto dos resíduos da emanação mental de pessoas encarnadas e desencarnadas, que frequentavam a casa, dando a impressão que, antes, desinfetavam, para, depois, perfumarem o ambiente. Tamanha a modificação que se fazia sentir ao derredor, como se o isolassem do peso da matéria mental umbralina, que reinava lá fora. Em salas contíguas, com as saídas protegidas por barreiras magnéticas, já se aglomeravam alguns espíritos, trazidos pelos tarefeiros da casa, para os entendimentos necessários, a fim de tentar resolver os casos de obsessão que estavam sendo tratados. Embora se pudesse notar, pela expressão terrível desses espíritos, de que ali estavam a contragosto, e mesmo com revolta, pareciam contidos em suas manifestações, e não promoviam nenhum tipo de distúrbio ou alarido. Sabia que eram espíritos ligados a processos obsessivos e que, se as condições fossem propícias, seriam levados ao entendimento através de instrumentos mediúnicos, no processo que se costuma chamar doutrinação, quando são constrangidos a dialogar com o dirigente encarnado, que, na verdade, faz o papel de mediador, ou conciliador, entre o obsessor e a vítima e, muitas vezes, entre aquelas entidades que se lhe afeiçoam e que perseguem sua renúncia ao processo de vingança, em benefício próprio. Vejo que os preparativos são enormes e que já se acham, praticamente, definidos os espíritos comunicantes, com vistas à doutrinação. Diga-me, já está inteiramente feita a programação dos trabalhos? Ainda não registrei a presença de nenhum tarefeiro encarnado para requerer providência. Não são eles que, indiretamente, elaboram a pauta. De um lado, não se esqueça de que eles estão sempre acompanhados de seus guias ou protetores, e que, assim, conhecemos, inteiramente, as suas intenções. Por outro lado, o amigo sabe que nós, os espíritos ligados à tarefa, na verdade, é que selecionamos os casos, encaminhando as pessoas, quando o momento nos parece propício, para o contato com os nossos amigos pelos condutos da inspiração ou da ação magnética. Se nenhum dos integrantes da equipe faltar, por motivo de última hora, a programação se cumprirá totalmente. Nessa altura, chegaram algumas pessoas, que acionaram a iluminação interior, com luzes discretas, fazendo funcionar um equipamento eletrônico reproduzindo músicas gravadas em fitas, enchendo-se o ambiente de melodias clássicas inesquecíveis. A equipe de trabalhadores encarnados compunha-se de 10 pessoas, sendo 3 médiuns falantes semiconscientes e um médium inconsciente, estes todos para incorporarem os espíritos que deveriam se comunicar, 5 companheiros de posição mental sadia que os serviriam para o apoio fluídico, e um médium vidente e audiente, que se incumbiria de dirigir os trabalhos, e que não é outro senão nosso amigo José Pedro,
que conhecemos quando atendia Antônio Serra. À medida que os encarnados iam chegando, tomavam seu lugar, ao derredor da mesa, e entravam em preparação, mergulhando na meditação e na prece. Eram exatamente 20 horas, presentes todos os tarefeiros encarnados, quando José Pedro abriu o trabalho, com comovedora prece em benefício daqueles que sofrem, especialmente sob a espada impiedosa, e quase sempre traiçoeira, dos processos de vingança, que resultam nos casos de obsessão. Orlando, seu protetor, estava ao seu lado, e lhe inspirava as palavras, que fluíam carregadas de forte emotividade, atraindo a resposta do alto, pois, suave melodia encheu o ambiente e flores de luz despejavam-se sobre os presentes, formando uma festa de claridades e vibrações sublimes. Estavam presentes entidades de elevada hierarquia, algumas com tarefas a desempenhar no programa de assistência, outras interessadas na solução de casos particulares, relativos a processos dolorosos com pessoas queridas, constantes da pauta. Fim da prece, e transcorridos alguns minutos, após o êxtase que a chuva de luz provocou em todos, percebi que José Pedro tinha suas faculdades em fase de intensa ampliação, vendo e ouvindo o plano espiritual coexistente. Orlando, expressando a direção espiritual dos trabalhos, falava-lhe, baixinho, junto ao ouvido, quero crer, dando-lhe as instruções iniciais. Arquimedes postou-se junto ao médium inconsciente, a fim de assisti-la, nos momentos do transe, ajudando-o no controle da instrumentação física, que seria cedida aos comunicantes. Permanecia ao seu lado, observando. Nisso, dois integrantes da equipe espiritual, mantendo fortemente presa, tomando-a pelos braços, aproximaram uma senhora, de expressão dura e em agitado estado de revolta, para o contato inicial com um dos médiuns conscientes presentes, um jovem de cerca de 25 anos. Colocaram a mulher ao seu lado, do lado esquerdo, e, enquanto um mantinha o médium sob a sua ação magnética a fim de adequar-lhe o campo vibratório ao estado da comunicante, o outro atuava sobre esta de modo a acalmá-la e ajustá-la melhor para o intercâmbio. Em breves minutos, parecia que o perispírito do médium e do espírito se interpenetravam parcialmente, com destaque para a região das espáduas, onde se notava uma ligação mais forte, e a cabeça do medianeiro. Deixem-me em paz. Que querem de mim? Gritou o espírito, pela boca do médium. Seja bem-vinda, minha irmã, falou José Pedro, com suavidade. Creio que já nos conhecemos da casa da nossa desventurada amiga Carolina, que você mantém sob terrível processo de vingança, aniquilando-lhe as forças e provocando-lhe os mais incríveis contratempos. Porque isso, minha irmã, não sabe, você, que o mal que semeamos se abaterá, mais cedo ou mais tarde, sobre nós mesmos. Se essa irmã lhe ofendeu, perdoa, e, com isso, você será bem mais feliz, desfrutará de um prazer mais legítimo e suave, que vem do amor. Como você disse, ela semeou e está colhendo. É a lei que está se cumprindo, redarguiu a senhora opressora, firme e impassível. Mas, a lei, para se cumprir, não necessita que nos vinguemos. A justiça divina, que acompanha os nossos atos, tem recursos para punir os culpados, sem as chamas do ódio que não resolvem o processo. Aí está o seu equívoco, minha irmã, sentenciou o doutrinador. Balela. Ninguém vinha castigá-la e, por isso, resolvi eu mesmo infligir-lhe o castigo. Mas, na verdade, quem está sendo mais castigada é você. Veja, que, mesmo sendo espírito, com o universo à frente, ainda está arraigada a carne, presa a nossa irmã infeliz, talvez mais infeliz do que ela, pois, enquanto aquela resgata uma provável dívida, você está contraindo outro pesado débito. E esse estado de ânimo, essa angústia, essa tristeza em que você se consome, sem a mais ligeira fresta para a entrada de luz e alegria,
que a reduz, praticamente, a um estado de animalidade, pode ser chamado de felicidade. Vamos, minha amiga, liberte-se. Esse é um problema meu. O ódio, hoje, me alimenta, é a minha motivação e o meu universo. Nada mais quero do que fazer justiça e, como disse, uso as minhas próprias mãos porque não apareceu, em meu socorro, a justiça de Deus. Não diga isso, minha irmã. A justiça de Deus é perfeita. Discuta comigo o seu caso. Vamos examiná-lo com serenidade e, garanto, você vai mudar de ideia. Diga-me, como nasceu esse ódio? Pois bem, você vai ver que tenho motivos de sobra para a cobrança de faço. Essa víbora era minha irmã, 10 anos mais nova do que eu. Quando morreram os nossos pais, e ficamos órfãos, eu fiquei no lugar deles e acabei de criar essa ingrata, como se lhe fora mãe. Quando casei, levei-a comigo, para o meu lar, junto ao meu marido. Pois veja que essa ingrata se enamorou dele e passou a envolvê-lo de mil maneiras sem que eu percebesse, e sem que ele se dispusesse em fidelidade. Essa serpente trabalhava no hospital, no setor de enfermagem, e se aproveitando da oportunidade de fazer-me curativos na cabeça, em razão de um corte profundo, que ganhei em uma queda, aplicou-me uma gaze impregnada de material contaminado com pus. A infecção se manifestou violentamente e, quando meu marido procurou o médico, era tarde demais. Deixei-lhe o campo livre e, é fácil imaginar, estando os dois sozinhos, acabaram se casando. Quando vim a descobrir a trama, brotou em mim este ódio imenso e, desde então, me agarrei a ela, e não a deixarei até que desencarne. Esse tipo de conflito, minha irmã, sempre tem ligação com o passado. Vou pedir aos nossos amigos espirituais para que levantem o véu do passado, e mostrem os fatos que estejam relacionados com esse drama atual. José Pedro recomendou ao grupo de apoio que fornecesse material, mentalizando, diante do espírito comunicante, uma tela fluídica. Dentro em pouco, cada um passou a expelir matéria esbranquiçada, que era recolhida pelos espíritos instrutores que manipularam uma tela de mais ou menos 1 metro por 1,20 m. A senhora comunicante acompanhava tudo com muito interesse e algum espanto, quando, de repente, a tela se transformou num quadro vivo, como se fora cinema, onde ela se movimentava, dentro da noite, acompanhada de um homem, de condição inferior e olhar sinistro. Chegaram a uma casa de vastas proporções e abrindo a porta, deu entrada ao homem, que se esgueirou, sorrateiramente, entrando no quarto onde dormia uma jovem de seus 15 anos. Acercou-se dela e, num golpe ultra rápido, envolveu-lhe no pescoço um cordel que levava em mãos, e estrangulou-a sem que pudesse esboçar qualquer defesa, ou proferir qualquer palavra. Dir-se-ia que morreu dormindo. Enrolou a menina no lençol, jogou o fardo no ombro e, passando pela senhora, que lhe entregou uma bolsa, saiu dentro da noite, enterrando o cadáver distante da casa, em pequeno capão de mato, onde ninguém iria descobrir. A senhora era tia da jovem, e amante de seu pai, desde que lhe morrera a esposa. Apesar de viúvo, recusava casar-se por causa da filha, que adorava a mãe e a tinha na lembrança sempre viva. A tia pensava, também, na fortuna que adviria da herança e que lhe escaparia como amante. Removido o empecilho, depois de algum tempo do desaparecimento inexplicado da filha, e de longas e exaustivas buscas, acabou se casando com a assassina. Quando a tela se apagou, José Pedro, que acompanhava o seu desenrolar pela vidência, diante da senhora comunicante, fortemente emocionada, argumentou: Viu, minha irmã, onde está a raiz de seu drama? Ambiciosa, para a satisfação de seus planos, você não titubeou em cortar a vida de uma criança que o destino lhe colocou em mãos.
Um amigo espiritual está me dizendo que a bondade divina permitiu que ambas viessem ligadas pelos laços consanguíneos para que, na qualidade de irmãs, pudessem apagar o passado. Infelizmente, nossa Carolina não resistiu aos mecanismos do inconsciente, e o ódio do passado levou ao crime. De qualquer forma, se você entende que se deve pagar olho por olho pelas próprias mãos da vítima, nada tem a reclamar, porque está colhendo o que semeou, pagando uma dívida. E tem mais, você deve ajudar Carolina porque há muita possibilidade de que reencarne na qualidade de sua neta, com oportunidade para que ela faça muito por você e venham a se amar, acima de qualquer interesse material, resolvendo o conflito entre ambas. A senhora pôs-se a chorar e pedir perdão a Deus, e, tendo José Pedro pedido que acompanhasse alguns companheiros que a cercavam, afastou-se do médium, que saiu do transe. A sessão prosseguia, e era vez, agora, de se apresentar um espírito dos mais revoltados, entre os que foram trazidos para o entendimento fraterno. Os obreiros espirituais da casa aproximaram-no de outro médium, procurando ajudar a adequação fluídica entre o médium e o comunicante, através do seu próprio concurso magnético e o aproveitamento dos fluidos dos encarnados. Tendo José Pedro notado, pela vidência, que a ligação se completara, entabulou conversa com o espírito. Meu irmão, seja bem-vindo. Estamos aqui para ajudá-lo no que for possível. Perdão, mas não dá para acreditar, uma vez que me trouxeram à força. Estou perplexo, porque nada lhes fiz, nada lhes devo, e não entendo com que direito me constrangeram a vir até aqui, atrapalhando a minha tarefa pessoal. Bela ajuda. Mais tarde o amigo vai entender que se trata mesmo de uma ajuda, real e valiosa. Já o conheço de vista. Notei a sua presença na casa do nosso irmão Diamantino Povos, onde você se empenha em aniquilá-lo, sob o jugo de terrível vingança, que executa friamente. Fui aplicar-lhe passes para compensar e neutralizar a sua ação. Conheço-lhe toda a família, e não me consta que o senhor faça parte dela. De onde vem o seu interesse, para interferir no nosso caso? É que o nosso irmão Diamantino solicitou a nossa ajuda e, juntamente com ele, solicitamos ajuda de nossos amigos espirituais, que, naturalmente, o trouxeram até aqui. Agora, sou eu quem pergunto, por que está empenhando em arrasar, moral, física e financeiramente, aquele irmão? Que laços terríveis tem esse ódio? Que mal ele lhe fez? Ah! Vejo que o amigo é inteligente, notou que ele deve ter me feito algum mal, para gerar este ódio. Claro, ele me fez muito mal, não só a mim, como a toda a minha família. Nesta existência, atalhou José Pedro. Não. Foi na minha última encarnação, há 250 anos atrás. Durante todo esse tempo, não lhe tenho dado trégua. Algumas pessoas do nosso plano de vida, com muitos recursos espirituais, conseguiram tirá-lo, por 2 vezes, das minhas unhas, reencarnando-o. A nossa ligação é muito profunda, e posso dizer que ele sente a minha falta, acostumado que está ao martírio que lhe imponho, a título de resgate do mal que me fez. Meu Deus! E você, não esgotou o seu ódio? Não lhe dá pena vê-lo assim vencido e atormentado, durante mais de 2 séculos? Pena? Isso é uma coisa que ele nunca teve com ninguém, ou melhor, de uns tempos para cá, com as lições do meu ódio, ele vem descobrindo que não está sozinho no mundo, que existem outras pessoas, e que essas outras pessoas também têm família, e aspiram a ser felizes. Quer dizer, o sofrimento está ajudando o seu progresso. Infelizmente, é isso. Às vezes fico irritado e penso em deixar que role por si mesmo, porque o seu coração está muito mais para o abismo do que para a luz. Ele dá a impressão de ser humilde, porque não tem saúde nem poder. Sem querer ser indiscreto, mas, para a matéria de estudo,
Que mal lhe fez? O amigo pode nos contar os lances dessa triste história. Oh, não. Não peça isso. Se for obrigado a rememorar aqueles dias fatídicos, creio que meu coração se encherá de tanto ódio que muitos séculos não consumirão. Não teremos chegado na hora de terminar esse processo doloroso. O irmão já percebeu que ele é o único a ganhar, porque está pagando pesada dívida e evoluindo à custa do sofrimento, enquanto que você, meu amigo, está estacionado há 250 anos, e contraindo, por sua vez, tremendo débito que lhe exigirá, talvez, muitos outros séculos para resgatar. Para mim, parece que tudo foi ontem. Mas, vejo cansaço em sua expressão fisionômica. Realmente, estou algo cansado, cuidando, diuturnamente, desse animal, mas, ainda não estou saciado. Agora, peço, deixem-me ir. Poderemos até conversar outras vezes, porém, hoje, já não aguento falar desse assunto. Como quiser, meu irmão. Que Jesus o ilumine e acompanhe seus passos, ajudando-o a meditar sobre a vida e os problemas de amor e ódio, felicidade e sofrimento, que são as nossas alternativas no caminho. O espírito se afastou do médium, e não pude sopitar uma pergunta a Arquimedes. Isso me parece caso de traição amorosa. Estou certo? Não. Embora essa motivação seja a raiz da maioria dos processos obsessivos, aqui, pelo que posso alçar, deve existir uma ligação com os problemas da Inquisição, das épocas da opressão da Igreja sobre o povo. Mas, não tentemos mentalizar nada, a fim de não prejudicarmos o nosso amigo, que poderia mergulhar, de novo, no passado. Orlando deve ter percebido a intenção de José Pedro, de perguntar sobre o caso Antônio Serra, porque pediu a Arquimedes que se incorporasse na médium inconsciente. Arquimedes tocou-a nos ombros e o espírito da jovem se afastou do corpo, postando-se ao lado, enquanto o instrutor senhoreava-se de todas as suas faculdades. O corpo emprestado, o espírito da médium e Arquimedes, pareciam fundidos dentro de um globo de luz, no qual se interagiam. Assim que o doutrinador percebeu a incorporação do instrutor, de pronto, feriu o assunto, que o preocupava. Estou com um caso, do nosso irmão Antônio Serra, que me parece muito difícil, desconfiando de que está sob a ação de muitos espíritos obsessores. Gostaria que o irmão me esclarecesse algo, a respeito, e me sugerisse algumas providências, na ajuda que estou disposto a dar-lhe. Já estamos tratando do assunto. Realmente, ele está sob o fogo cerrado de uma organização das sombras, com a situação se complicando, dia a dia. Recomende ao nosso amigo que continue o estudo da doutrina e não deixe de frequentar as sessões de passes, quando poderemos ajudá-lo, na restauração e manutenção das suas forças orgânicas. Ainda que fosse um pouco de cada vez. Essa falange não poderia ser trazida para a nossa sessão de desobsessão. Estamos providenciando. Na próxima semana, talvez, iniciaremos o socorro mais direto aos obsessores. Que problemas outros tem Serra, para estar sob o assédio de uma falange de espíritos? O problema dele você conhece. Ocorre que a jovem, a qual inadvertidamente se ligou, acabou atraindo, em sua ajuda, contra o nosso amigo, a organização das sombras. Muitas facetas dos problemas não aparecem porque se desenrolam durante a noite, nos momentos de desprendimento, quando o espírito está parcialmente livre. Mas, não se assuste, tudo sairá bem. A bondade divina tem recursos inexauríveis de amor, para abrandar os sofrimentos e erguer-nos para a felicidade e a luz. Arquimedes se despediu e a sessão continuou com outras comunicações, para a doutrinação, despontando, em quase todos os casos, a inveja e o ciúme, como a motivação de todos os conflitos. Encerrados os trabalhos, Orlando se aproximou de nós e abraçando-me,
perguntou. Nestes primeiros contatos com o mundo espiritual, aqui na crosta, qual é a sua impressão? Estou algo desapontado com a constatação de tantas ações más. Não podemos perder